Existe um motivo pelo qual existe uma cegueira espiritual tão grande. Você provavelmente já deve ter percebido em como algumas coisas que nos parecem muito nítidas, para algumas pessoas não são tão nítidas assim. Pessoas cegas espiritualmente, aquilo que te faz estremecer, as pessoas olham e falam, não vejo nada demais. Isso em vários âmbitos. Sabe aquela sensação de que você quer que a pessoa acorde, você quer mostrar o que você vê, o que você vive, só que a sensação que você tem é que as pessoas têm um espírito adormecido, essa sensação que dá? A palavra de Deus nos explica isso em 1 Coríntios 2:12. Presta atenção porque isso aqui nos ajuda a entender muita coisa. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Eita! Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quando não temos o Espírito de Deus, a sensação que nós temos é que o nosso espírito está adormecido. E de vez em quando parece que Deus puxa as nossas vendas. Eu falo isso como uma pessoa que veio das trevas para a luz. Eu vivi muito bem isso. Mas de nada adianta as vendas serem puxadas se ainda assim a gente não escolhe o nosso Salvador. Eu vou contar uma história pra vocês que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, de uma experiência que eu tive sobrenatural quando eu ainda era do mundo. Eu tava em um banheiro, eu estava usando de uma substância entorpecente, vamos dizer assim. E do nada, eu lembro que eu tava olhando assim pro espelho, o meu espírito caiu do meu corpo. E eu tive uma experiência estrondosa, sobrenatural. Eu falo isso em nome de Jesus. Eu falo isso com toda a verdade do meu coração. Eu tive uma experiência como se eu tivesse morrido ali e ido parar no inferno. É como se meu espírito tivesse visto coisas terríveis e do nada, pum, meu espírito voltou pro corpo. O que aconteceu? Caí no chão e comecei a chorar. Chorei. As pessoas que me conheciam ali, conviviam comigo, ficaram tipo, o que aconteceu? Porque eu fiquei em dias, assim, muito assustada, sem entender o que tinha acontecido. Inclusive, amigas minhas me viam chorando, assim, desesperada e ficavam, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que está assim? Só que eu não tinha como explicar o que tinha acontecido. E eu só falei, não, foi uma ligação que eu recebi ruim. Eu não tinha o que explicar, porque eu não entendia. Mas naquele momento, eu sabia que nós tínhamos espírito, que havia muito mais do que o que nossos olhos podem enxergar. Mas ainda assim eu fiquei muito assustada. Não foi só essa experiência sobrenatural que eu tive, mas eu tive algumas experiências sobrenaturais quando eu ainda era do mundo. Só que eu tinha as experiências e ficava assim, eita, pesado, hein? Mas eu vou continuar no mundo que eu tô. Se você está orando por alguém, ore para que Deus arranque a venda dos olhos dessas pessoas. Mas entenda que ainda que a venda seja arrancada, as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher ou não. Tanto que um pouco depois, a venda dos meus olhos foi arrancada. E eu vi que eu tinha, assim, destruído minha vida toda. E eu pensei, já era. Eu vi minha vida naquele estado catastrófico e eu vi que eu tinha chegado ao final dela. E olhando para tudo que eu tinha feito, pro estado que estava o meu espírito, que ele já tinha chegado no fim, eu me arrependi. E eu fiz a oração para Deus. Eu falei assim, Senhor, não sei se você existe, mas se você existe, me perdoa. Deus arrancou novamente a minha venda espiritual, porque, gente, é por isso que tantas pessoas se afundam tanto, sem saber que estão se afundando. E quando Deus arranca as vendas, eu até encontrei um comentário aqui fantástico, que é como estar na beira de um precipício. Você se vê na beira de um precipício e fala, meu Deus. Quando a venda foi arrancada novamente, eu realmente me arrependi. E comecei a viver o evangelho, tanto que hoje eu vivo das coisas do espírito, das coisas do alto, e não mais pela minha carne como era no passado. E hoje me foi dado discernimento espiritual. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Quanto mais eu jejuo e mato a minha carne, mais o meu espírito se fortalece. Quanto mais eu me submeto a Deus, mais eu estou próximo dele. E assim é a vida de quem vive no espírito. É por isso que é tão assustador para nós cristãos, às vezes, vermos algumas coisas, enquanto todas as outras pessoas, assim, parece que estão tão vendadas, ceguinha. Você fala, mas por que essa pessoa não vê como eu vejo? Tá aí o motivo.